A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia para você, tudo bem? Hoje é sábado, dia 31 de maio, último dia do mês de maio. Eu quero muito que você seja muito bem-vindo aqui no nosso Medicina e Saúde, mais uma edição. E respeita, porque é fim de mês, tá 7 graus e nós estamos aqui todos lindos, né? E o nosso convidado também muito bonito e muito inteligente e vai conversar com a gente, bater um papo aqui no nosso Medicina e Saúde. Então, um convite especial para você que está em casa, no seu trabalho, você que está no seu automóvel, cola aqui na Rádio Clube porque o Medicina e Saúde está maravilhoso. E nós estamos em oferecimento de CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia Oeste do Paraná. É uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e realiza também infusão clínica através de uma abordagem multidisciplinar e de equipe médica qualificada. Realiza consultas, procedimentos e também diagnóstico. Está localizada na Rua Tarobá 526, esquina com Bartolomeu de Gusmão 395, aqui no centro de Foz do Iguaçu. E para você agendar uma consulta, eu vou passar o WhatsApp para você. Não fica preocupado, porque depois no final da entrevista a gente deixa também o endereço, nós deixamos aqui o contato, tá certo? É o 459 98 22 0022, esse é o WhatsApp então da CIOP. Vamos trazer a nossa querida Mônica, que faz parte dessa bancada. Tá frio, Mônica? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes, a todos que estão aqui na bancada. Muito frio. Eu não gosto de frio. Não gosto de frio, já fico pensando nos cachorrinhos que estão lá fora e quem não tem roupa, eu já fico com dó. Aliás, deixa eu fazer a chamada para essas campanhas nesse momento. Tem muita campanha de doação de roupa. Às vezes a gente tem, fazer essa chamada. Às vezes tem tanto agasalho em casa que você não usa. Fazer a doação, buscar uma instituição séria que faça a doação, que acho que é super importante. Exatamente isso, né? Mas não tem jeito, né? Tem frio, tem que lidar, faz parte desse ciclo. E Foz tem isso, né? Foz é assim, ou é calor para derreter, ou é frio, né? Quando faz frio, faz bastante, né? E a gente tem que aproveitar, porque é tão curto o tempo de frio, para quem gosta, tem, né? E pode colocar todas as roupinhas de frio que comprou. Mas bora lá, Mônica, porque hoje você que apresenta o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que a audiência vai adorar. Eu já adorei. Com certeza. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Dr. Vitor Omoto. Ele é graduado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem curso em perícias médicas pelo Instituto Felipe Hurtado e também na American Heart Association. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mônica. Tudo bem? É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. Realmente, hoje está uma manhã de muito frio, assim. Espero que o ouvinte se sinta honrado do esforço que a gente fez para estar aqui nesse frio, né? Mas vai ser um prazer muito grande bater esse papo aqui com vocês. Né? Tem que, porque assim, cedo aqui, né? No sábado de manhã, o doutor costuma acordar cedo no sábado, doutor? Olha, no sábado sim. Na verdade, eu costumo acordar cedo justamente para fazer dos pontos que a gente vai debater aqui, que é para praticar atividade física, sabe? Sábado costuma ser o dia que eu faço corrida. Então, geralmente eu acordo... Assim, eu não acordo tão cedo. Tem gente que acorda lá pelas 5, 6 horas para correr. Geralmente eu acordo lá por 7h30, assim, para fazer uma corrida, sabe? E tanto que esse é o horário que eu costumo estar fazendo isso, assim. Mas não vou dizer que eu tô exatamente triste de não estar fazendo isso hoje, porque hoje tá frio, né? Então, aqui o estúdio certamente é mais confortável do que estar correndo na rua. Então, temos um esportista, um atleta, um médico que dá exemplo, né, Exatamente, isso é muito bom, né? Ô, doutor, conta pra gente, eu queria saber um pouco sobre a sua história de formação. Por que escolheu medicina? Olha, na verdade, Cláudia, eu acho que essa minha história com a medicina é um pouco atípica, assim. Porque o que acontece? Quando eu tava no ensino médio, eu tava naquele processo assim de decidir qual curso que eu gostaria de seguir, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito das exatas, assim. Até o pessoal costuma associar oriental, descendente de japoneses com essa área de exatas, né? Então eu sempre me identifiquei mais... Eu gostava mais dessas matérias, então meu plano original era fazer engenharia. Mas o que acontece?
eu fiz vestibular só para engenharia, passei em algumas faculdades, assim, ao redor do Brasil, e eu também tinha feito o Enem, que é o exame lá nacional do ensino médio, que ele também é utilizado para ingressar nas faculdades, e até eu vi que eu tinha uma nota que eu conseguia passar em medicina aqui na Unila, que eu já era daqui, sabe? E quando eu vi essa possibilidade, eu confesso que eu nunca tinha considerado mais seriamente, assim, fazer medicina. Até que um amigo meu, que ele era vestibulando de medicina, esse já era, digamos assim, o sonho dele, ele falou assim pra mim: Vitor, já que você também não tá tão certo, assim, em relação à engenharia, medicina é um curso muito abrangente, assim, sabe? Tem várias áreas, é bem possível que que você vá se encontrar em alguma delas. Então, por que você não tenta fazer? Daí, qualquer coisa, se não gostar, você estuda e depois tenta seguir a carreira de engenheiro, assim, sabe? E, então, foi basicamente isso, foi meio no susto, assim, que eu me tornei médico, mas, aliás, no susto que eu entrei pra medicina, mas ao longo da faculdade, realmente eu me encontrei, assim, sabe? Igual eu falei, eu gosto bastante dessa parte de raciocínio, assim, e na medicina tem muito isso, sabe? De você raciocinar a respeito dos casos dos pacientes, a respeito dos problemas de saúde. Sim. E também esse processo, assim, de prestar o cuidado às pessoas também foi uma parte que me atraiu muito, assim, sabe? Que eu comecei a achar muito legal ao longo da própria graduação. Perfeito. Tem alguém na família que seja médico? Olha, eu tenho 2 primos que são médicos. Uma prima minha, ela é cardiologista, e um primo meu, ele é radiologista. Mas os dois, eles formaram, até uma delas, ela se formou em medicina, aqui a cardiologista, ela se formou em medicina justamente na época que eu tava escolhendo o curso, assim, sabe? Então, quando eu fui na formatura dela, foi um dos momentos, assim, que me ajudou a pensar: nossa, realmente medicina parece ser um caminho muito interessante, assim. Tô no caminho certo. Isso, Olha que interessante, né? Doutor, a sua formação então foi na Unila. Isso. Conta um pouco pra gente da Unila, a gente estava falando, né, Mônica, inclusive aqui, né, pra gente já ir pra entrevista falando sobre os cuidados mesmo e fazer as perguntas que são sobre os cuidados com as pessoas. Conta um pouco sobre o que é a Unila, porque a Unila ainda a gente tem, porque o Brasil se dividiu, não vamos falar aqui de política, mas assim, teve ainda muito esse olhar, né, a Unila e tal. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre a Unila, falasse um pouco sobre essa formação, porque se fala muito que muitas pessoas de fora do país vêm estudar aqui, mas a gente tem uma prova aprovada, que é alguém que... Você é iguaçuense, né, Vitor, doutor? Não, eu sou curitibano. Eu sou curitibano, mas assim, eu tô aqui em Foz do Iguaçu faz quase 20 anos, sabe? Quase, então, já é daqui, já é. Olha só, né, um morador de Foz do Iguaçu fez e se formou e hoje é médico formado pela Unila. Eu queria que você defendesse um pouco da bandeira da Unila e falasse um pouco da Unila pra gente. E antes, fazendo um linkzinho, a doutora Carolina Odrich, que teve aqui, que a gente entrevistou também, é uma das professoras da Unila. Então a gente fale um pouco mesmo isso que a Cláudia falou, né? Que a gente tem tanta curiosidade de alguém formado lá e falar um pouquinho sobre o diferencial, enfim, esse curso. Entendi. Então, assim, a Unila, a sigla Unila significa Universidade Federal da Integração Latino-Americana, justamente porque a proposta dela era ter essa integração entre os países da América Latina, sabe? Então, é verdade, assim, esse ponto que tem bastante estrangeiro lá. Na verdade, metade da minha turma era de fora do país. Tinha estudantes paraguaios, estudantes colombianos, argentinos, equatorianos, assim, de vários países mesmo. E eu achei um ambiente muito legal, assim, de poder conviver com pessoas de outros países, porque, querendo ou não, quando você tem contato com pessoas, assim, de outras realidades, assim, isso também acaba agregando bastante, assim, pro seu crescimento, digamos assim, sabe? E eu gostei bastante, assim, da minha formação lá na Unila. Eu fui a 3ª turma que formou lá, então é um curso recente ainda de medicina, sabe? Não é um curso, assim, aqueles cursos que tem anos e décadas de tradição. Então, claro que isso trouxe algumas dificuldades, assim. Quando eu tava me formando, estava ainda em processo, digamos assim, de estruturar o curso mesmo, alguns aspectos. Então, eu imagino que em qualquer faculdade, assim, esse começo tende a ser um pouco mais complicado, sabe? Mas eu confesso que eu saí bastante satisfeito, assim, com a minha formação de lá. Eu gostei, que eu me senti muito preparado, assim, pro dia a dia de médico, assim, sabe? Porque pelo menos, eu converso, assim, com pessoas de outras faculdades, e eu acho que é comum que, por exemplo, às vezes a pessoa
Tem lá toda uma faculdade mais antiga, assim, com uma estrutura já mais estruturada, assim, que já tem acesso a fazer mais estágios em vários campos de especialidades diferentes, assim. E só que acontece que muitas vezes a pessoa, ela tem vivências, assim, muito... Ela sabe muito da teoria, digamos assim, ela tem vivência em ambientes muito específicos, mas pro dia a dia médico, assim, às vezes a universidade não acaba preparando tão bem, assim, sabe? Não sei se eu consegui ser claro. E é bacana, e é muito legal isso que o doutor está trazendo, Cláudio, porque assim, o médico, ele lida diariamente com vários tipos de culturas, né? E aí, se o doutor, inclusive, pretende ficar aqui, a gente, né, o Medicina e Saúde já entrevistou tantos médicos, e a gente sabe que muitos médicos têm que falar espanhol, têm que falar inglês, fica na fronteira mais ainda, né? E se você conhece ainda a cultura do paciente, você consegue, com certeza, trabalhar muito melhor, atuar muito melhor como médico. Volte meio assim, por a gente viver em um ambiente de fronteira, eu acabo atendendo pacientes de outros países, assim, sabe? Então, eu sei que aqui na fronteira, qualquer um, não qualquer um, mas é muito comum assim, que as pessoas estejam acostumadas a falar em espanhol, a entender bem a língua, assim. Eu confesso que eu não falo, mas assim, justamente por ter essa convivência, eu tô bem acostumado, assim, a lidar com o pessoal, assim, da América Latina, sabe? Até esses dias atrás, eu tive que atender paciente do Paraguai e eu percebo, assim, que eles tinham um receio, será que o médico vai conseguir me compreender facilmente, assim? E não costuma ser um problema. Você falou de outras línguas, assim, às vezes acontece de atender um paciente ou dos Estados Unidos, da Inglaterra, assim, você também tem que desenrolar o atendimento no inglês, sabe? Então, realmente, eu acho que essa parte da formação, ela ajudou, assim, a ter mais contato, assim, com outras culturas mesmo. E eu achei bem legal, assim, saber que a Carol também passou por aqui, sabe? A Carol, ela foi minha professora, assim, na área de ginecologia e obstetrícia, e eu lembro que eu gostava bastante, assim, das aulas dela. Sim, excelente. Aqui passaram já bastante pessoas por esses microfones aqui. E grandes profissionais da área. Doutor, o senhor é médico generalista, né? Isso. Me fala um pouquinho desse cuidado com a saúde das pessoas. O que faz um médico generalista? Diferencia pra gente. Tá. Então, assim, o médico generalista, ele é um médico que ele não atua... A atuação dele não está restrita a nenhuma especialidade específica, digamos assim, sabe? Então, por exemplo, a gente tem o cardiologista, que ele atua mais na parte cardíaca, né? Tem o pneumologista, que ele vai atuar mais na parte pulmonar. E o generalista, ele é um médico geral. Ele é um médico que ele é mais abrangente, assim, porque na consulta ele vai abordar sintomas, assim, de vários sistemas, tanto de problemas mais fisiológicos, mais físicos, quanto questões, assim, de saúde mental, sabe? Então, a atuação dele é muito abrangente. Tanto que é por isso que, habitualmente, ele tem o primeiro contato com o paciente, sabe? Porque, por exemplo, é muito comum no consultório receber pacientes com queixa de dor torácica. Só que, assim, a dor torácica, ela pode ser um problema cardíaco, mas não apenas, assim, sabe? Ela pode ser... É muito comum de problemas de saúde mental, o pessoal tem crise de pânico, tem dor torácica, assim. Tem outras causas também osteomusculares de dor torácica. Então, quando o paciente ele tem algum sintoma, nem sempre ele sabe qual especialista procurar de cara, mas por isso que o médico generalista ele costuma ter esse primeiro contato, assim, para conseguir fazer o diagnóstico correto, conseguir saber exatamente qual que é aquele problema de saúde, assim, sabe? Outra característica também do médico generalista, não que outras especialidades não tenham esse ponto, mas ele costuma fazer o acompanhamento a longo prazo, assim, do paciente, sabe? Um acompanhamento que a gente chama de longitudinal, que é ao longo do tempo. Então, assim, o ideal, assim, é que toda pessoa tivesse um médico generalista para fazer esse acompanhamento de saúde mais a longo prazo, assim, sabe? Até porque ele vai ser um médico que ele já vai te conhecer, você já vai ter confiança nele. Ele é um médico que tende a ter, como ele tem essa abordagem mais abrangente do paciente, ele vai saber outras questões, por exemplo, como que é o seu histórico familiar, com o que você trabalha, como que é o seu estilo de vida, assim, sabe? Ele costuma fazer te conhecer, ter uma visão sobre você mais a longo prazo. Então, daí quando você tiver algum problema de saúde, alguma variação, assim, do seu estado de normalidade, ele consegue identificar com mais facilidade, porque ele já te conhece, assim, há mais tempo. Ele também, essa parte, né, do médico generalista, ele também vai ter mais uma abordagem focada em prevenção, sabe? Isso é outra coisa que a gente vai falar aqui hoje, mas justamente essa ideia de você não esperar ficar doente pra você procurar um médico, assim, sabe? Mas pra você tomar medidas, assim, que vão evitar que você desenvolva uma doença. Eu tava até
tentando pensar assim uma analogia para ficar mais fácil para a audiência assim entender um pouco mais sobre essa parte do médico generalista, e uma analogia que eu consegui pensar é como se fosse um mecânico de carro, assim, sabe? Porque quando você tem um carro, você costuma ter aquele mecânico de confiança, né? Eu confesso que eu não entendo muito de carro, mas a partir do momento que eu tive um carro eu entendi, nossa, como é importante eu ter um mecânico de confiança, um mecânico que eu saiba, assim, que ele não vai tentar me passar a perna, sabe? Porque, assim, na medicina quanto em outras áreas, infelizmente, tem muitos profissionais, assim, que eles não têm tanto um domínio técnico quanto uma ética profissional tão boa, assim. Então, uma pessoa com a qual você já tem confiança, alguém que já acompanha ao longo do tempo. Então, por exemplo, ele já conhece o seu carro, ele já sabe as características dele, já fez outras coisas nele antes. Então, qualquer mudança, assim, nele, ele também já vai ter uma noção melhor de que tipo de problema vai ter. E essa analogia, ela até casa muito bem com essa questão que eu falei de quando a pessoa tem o primeiro sintoma, assim, Sim. sabe? Às vezes eu tô dirigindo meu carro e ele começa a fazer algum barulho estranho. E Aí igual... você não aumenta o volume do rádio pra dizer assim, pra não escutar o barulho. Não. Você procura, vai procurar, olha, tá vendo? Pois é. Mas eu vou aumentar o volume desse rádio. Ai, boa. Quem não cuida da saúde é assim. Isso, exatamente assim. Tem gente que, tanto quando tem problema no carro quanto problema na saúde, tenta ignorar, fingir que não tem nada acontecendo. Isso, até que o momento que a bomba explode, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu ouço algum barulho diferente no carro, alguma coisa assim, igual eu falei, eu não sou aquele tipo, tem muito esse estereótipo de que, homens entendem de carro, assim, sabe? E eu não sou essa pessoa, entendeu? Não dá pra entender de tudo, né, doutor? Não tem como entender de tudo, exatamente. Mas já tem muita coisa na medicina pra ser entendida, eu não preciso entender tanto de carro, assim. Exato. Mas é muito comum, assim, que, por exemplo, eu ouço um barulho e eu não sei o que é aquilo, sabe? Eu não sei se aquele barulho é uma coisa simples, se é uma coisa complexa. Daí eu vou lá, eu procuro o meu mecânico de confiança e ele vai falar, ele vai tanto dizer exatamente o que é, ele já conhece o meu carro, ele já sabe, digamos assim, o que pode indicar aquele barulho. Boa parte das vezes ele vai resolver esse problema, mas se ele não conseguir resolver, que é o caso que a gente vai explicar melhor da interação do generalista com o especialista, ele vai falar, olha, Vitor, essa aqui não é minha área, sabe? Mas eu sei qual que é esse problema e eu vou te indicar para aquele meu colega que ele consegue resolver isso aqui para você, entendeu? Olha que boa essa analogia que o doutor fez pra gente, pra nossa audiência, e a importância, né? Eu brinquei desse negócio, tá? O barulho no carro, pra mim não ouvir o barulho do carro, eu aumento o volume do rádio, que aquilo, não sei, não tô sabendo. E muitas pessoas fazem isso, ou pior, né? Em vez de ir pro mecânico, né? Vai em outro lugar, vai buscar ajuda de um amigo, deixa que eu vou abrir esse capô aqui, eu mesmo resolvo esse negócio aqui, né? As pessoas têm muito disso, de medicina, e louco todo mundo tem um pouco. Sim, né, doutor? exatamente. Às vezes, não, deixa que eu vou lá na farmácia, porque você vai tratar a dor e não vai tratar o que realmente que é o problema, né? E é isso, é ter esse relacionamento com o médico, né, Mônica? Como é importante isso, né? Fundamental, e que bacana essa explicação, né, pra gente entender mais o generalista, e como que o médico generalista, ele tem que realmente ter essa visão ampla, né? Sim, do ser humano e do corpo em si, do funcionamento, né? Brincou com essa questão do carro. E também, já emendando uma segunda pergunta, já que o senhor já até deu a deixa, fala um pouquinho sobre essa interação, então, do generalista. Por que é importante eu buscar um generalista antes de um especialista, né? E essa interação entre esses profissionais. Só uma pergunta antes de responder essa. O generalista é o clínico geral, doutor? Isso. É que eu sou das antigas, né? Daí é o clínico geral, é isso? Na verdade, ele é um clínico geral, ele é, digamos, popularmente conhecido como clínico geral. O nome correto, digamos assim, é generalista, mas ele é mais conhecido como clínico geral mesmo. Que não é um especialista, é isso, doutor? Isso. Que não tem uma É a especialidade termologia específica. só que é generalista, porque agora as pessoas estão dando nome certo às funções. Isso é legal, né? Porque a gente costuma dar uns nomes diferentão, assim, né? O brasileiro gosta disso. Mas, enfim, respondida, doutor. E você vê a importância de valorizar esse generalista, né? Com a importância da ampliação dessa visão ampla que ele tem que ter do corpo humano, né? A gente, às vezes, valoriza muito mais o especialista, né? E esquece dessa visão da importância do generalista. Eu acho que o generalista e o anestesista têm muito em comum, porque um anestesista, quando vai lá te desligar, ele tem que entender um pouco de tudo que acontece na sua fisiologia, porque ele tá lá, né? E o generalista também. Agora, o especialista é do coração, ele vai entender bem do coração, enfim, né? É mais ou menos, eu acho que isso, que o generalista e o anestesista meio que, né, são... Isso. E pensando no outro, né? Então, pensando ali no especialista, nesse trabalho de vocês ali, então. Sim, esse trabalho é sempre integrado mesmo.
E assim, eu diria que essa questão de você procurar o generalista antes do especialista é justamente por essa questão que eu comentei, sabe? É muito comum que a pessoa vai lá e tem algum sintoma, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. E a pessoa nem sempre ela sabe exatamente qual especialista ela vai procurar para aquilo, porque não é porque a dor é na cabeça que vai necessariamente ser um problema neurológico, por exemplo. Tem outras causas assim de dor de cabeça. Então, nem sempre a pessoa sabe exatamente qual especialista ir, e é muito comum a pessoa só colocar no Google, por exemplo, estou com dor no ombro, assim, em qual especialista ir, sabe? Tem muito disso, e o que não é o correto, assim, sabe? Infelizmente, a internet, ela democratizou, assim, muitas informações pra gente, mas isso também tem alguns pontos negativos, assim, sabe? Erros, né? Isso, muitas vezes o pessoal já chega muito assustado no consultório, porque, porque o Google falou aquilo, porque eu pesquisei na internet e é câncer, sabe? Essa é uma história clássica, assim, que sempre acontece. E é justamente por isso que é interessante você procurar um generalista antes, porque ele consegue te dizer exatamente se fazer esse diagnóstico diferencial, assim, de qual sistema, digamos assim, é aquele sintoma, assim, sabe? E essa interação entre o generalista e o especialista, ela é fundamental, assim, de acontecer. Até porque o generalista, justamente por ele ter essa abordagem mais geral, mais abrangente, acaba que ele não... o especialista em cada área tende a ter um conhecimento mais aprofundado do que o generalista tem daquilo. Então, assim, deixa eu tentar dar um exemplo prático para ficar um pouco mais claro. Eu tô muito acostumado a tratar hipertensão, assim, no meu consultório, sabe? Então, hipertensão, assim, a famosa pressão alta é uma doença muito comum, assim, na população brasileira, na população adulta de maneira geral. E eu diria, eu não consigo dar uma estimativa, mas, enfim, a grande maioria dos casos de hipertensão eu consigo tratar adequadamente sem nenhum problema, assim, sabe? Porque a grande maioria dos casos não tem uma complexidade maior, na verdade... Costuma ser assim na vida, né? A maioria das coisas, elas são simples. Tem apenas aquela porcentagem pequena que é um pouco mais complexa. Então, assim, a grande maioria dos casos de hipertensão eu trato sem nenhum problema, assim, mas vai daquele caso de que é uma hipertensão refratária, assim, que o paciente já está utilizando 3, 4 medicações diferentes e ainda não está resolvendo, assim, sabe? Ou é uma suspeita de que é uma hipertensão por uma causa secundária, digamos assim, um tumor na glândula suprarrenal, alguma coisa assim. Então, nesses casos, assim, de maior complexidade, que a doença, ela vai ultrapassar o conhecimento do generalista naquela área específica, daí geralmente o generalista ele encaminha para o especialista, então ele sempre tem essa parceria. Interação. Isso, essa interação. E outro motivo pelo qual é bom você ter um generalista de confiança é que caso ele precise te encaminhar para o especialista, ele já vai ter, digamos assim, os especialistas de confiança dele, assim, sabe? Porque igual eu comentei antes, em qualquer área de trabalho, assim, tem bons profissionais e profissionais que infelizmente eles são ruins, sabe? Então, por exemplo, o médico generalista, como ele já está habituado assim a fazer essa ponte com o especialista, ele já vai saber indicar o paciente para aquele especialista que ele sabe que faz um bom trabalho, que confia nele, assim, que tem um conhecimento técnico bom. Então, assim, o generalista, ele vai lá, ele vai fazer uma referência, assim, pro especialista falando, o paciente tal, ele tá com tais sintomas, eu tô suspeitando disso, ou como que você pode manejar melhor essa parte. E o especialista, depois, ele vai atender o paciente, vai analisar o caso, assim, e fazer esse manejo, assim, da melhor maneira possível, e depois ele faz uma que a gente chama de contra-referência pro generalista. Ele vai meio que mandar o paciente de volta com uma comunicação, aqui no consultório a gente investigou tal e tal doença, foi isso e o tratamento foi assim, sabe? Então daí esse acompanhamento do paciente ele acaba sendo conjunto, assim, o generalista mais fazendo essa abordagem mais geral, assim, mas quando eu digo geral, eu só ressaltando assim que boa parte dos problemas podem ser resolvidos pelo médico generalista, e aqueles casos mais complexos assim, ele encaminha para o especialista e fica nessa comunicação, assim. Lá na própria CIOP, eu sou o único generalista de lá e os outros são especialistas. Lá vai ter ginecologista, vai ter urologista, vai ter o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Fábio, que já passou aqui, sabe? Então a gente costuma fazer essa ponte mesmo. Geralmente eu vou lá, atendo os pacientes, e aqueles problemas assim que excedem o
a minha capacidade naquela área específica, eu faço esse encaminhamento e a gente fica com essa troca, digamos assim, tudo em prol do melhor cuidado possível com o paciente. Eu até ia perguntar dessa questão do CIOP também, né? Daqui a pouquinho a gente tem um áudio, né, Clau, do CIOP, que o Moa vai soltar, e assim, da tua participação também na área da oncologia, né? Não sendo da área da oncologia, mas passando pela sua função de generalista e fazendo esse trabalho com o CIOP. Fala um pouquinho mais, então, sobre esse trabalho que vocês fazem. Até quando... Quem me convidou para começar a atuar lá no CIOP foi o Dr. Nário, o urologista, sabe? E ele até comentou comigo mesmo que, por exemplo, ele tem muitos pacientes oncológicos que ele acompanha lá, principalmente por câncer de próstata. Ele falou, Vitor, mas assim, pro tratamento do câncer de próstata ele ocorrer da melhor maneira possível, muitas vezes os pacientes eles também têm outras comorbidades que não estão sendo adequadamente tratadas, assim. Então, o paciente com câncer de próstata ele tem lá uma hipertensão descompensada, uma diabetes descompensada, e ele falou assim que muitas vezes ele, como especialista, como não é exatamente a área dele, ele acaba encaminhando para outra clínica, assim, alguma coisa assim, sabe? E por isso que ele me convidou para atuar como generalista lá, porque nesse acompanhamento do paciente oncológico, o câncer ele já é uma doença muito complexa, assim. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar as chances de um tratamento, de uma cura, assim, melhor. Então, geralmente, nesse tipo de caso, o que eu faço é fazer o acompanhamento de saúde mais geral do paciente, enquanto o especialista, lá, o próprio urologista, o oncologista, vai fazer esse acompanhamento do câncer específico. É uma parceria mesmo, assim. E eu acho que isso tem muito a ver na troca, né, de profissionais, que a gente tanto fala que esse negócio de ser um integrativo que se fala, né? Quando você está dentro de uma mesma clínica, para a abordagem ser muito igual e também falar a mesma linguagem, né, Dr. Vitor? Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, né, um exemplo, tá fazendo publicidade aqui na Rádio Clube, né? Mas agora eu vou ir lá para a Rádio Cultura, né? Vou fazer lá com outro texto, é outra linguagem, é outro público, é outro jeito. E assim, quando você fala com um médico e com uma clínica, né, que é integrada, fica o teu histórico. O médico pode sentar e conversar, porque a agenda de vocês também é bastante tumultuada. E isso também traz uma troca de informação e eu acho que muito mais segurança para o paciente. Quem só ganha é o paciente com isso, exatamente. Né? Você troca essa informação em relação aos pacientes com aqueles profissionais que você já tem uma relação mesmo, uma confiança, sabe? Sim. Então, por exemplo, o Dr. Nário que eu citei aqui, eu sei que ele é um excelente profissional na área da urologia, então eu sei que no quesito urologia, eu posso confiar nele, assim, sabe? Eu não vou precisar, às vezes, ficar revendo uma prescrição de alguma medicação que ele fez, se tá adequado ou não. Eu sei que nessa parte eu consigo confiar nele porque eu já conheço o próprio profissional. E até mesmo acho que sentar e conversar numa entrega, né? Olha, sim, doutor, tô com essa dúvida e tal, porque eu acho que dúvida todo mundo tem, né? Sim, não acho que não é só nas outras áreas, na medicina também tem esse negócio de sentar, conversar, é uma linguagem mais próxima, trabalhando junto na mesma clínica. Sim, e a CIOP tem isso, né? Essa preocupação com o paciente. Eu gosto muito de falar aqui, porque assim, Vitor, a gente falou inclusive com o Dr. Fábio na última entrevista que Foz do Iguaçu, há 20 anos atrás, não tinha a equipe médica que tem hoje para tratar especializada na oncologia. Você vê, 20 anos não é tanto tempo assim. Sim. Né? E evoluiu muito. E aí uma clínica se estabelecendo na cidade com profissionais, fazendo esse tratamento, inclusive com infusões, e tem cada área específica tratando e profissionais se conversando, nutricionistas, né? E eu acho que isso, enfermeiras, farmacêutica, isso faz toda uma diferença para também um médico generalista hoje entrar numa clínica assim e trabalhar com uma equipe de titãs, né? Vamos dizer assim. E é muito isso que você falou, Cláudia, essa questão do aprendizado, sabe? Todo mundo tem muito que aprender mesmo, não é porque às vezes as pessoas têm essa mania de acabar endeusando médicos assim, mas eu tenho muito que aprender e lá na clínica é muito legal ter esse contato com o pessoal das especialidades, porque eu acabo também me aprofundando em cada uma delas, assim, sabe? Esse contato profissional assim mais próximo permite que eu também, meu conhecimento sobre cada uma das áreas, ele vá melhorando mesmo. É uma troca, né? Sim. E até temos um áudio agora que o Dr. Juliano Moreira, que é oncologista também lá do CIOP, fez questão de gravar um áudio, mandar pra gente, Cláudio, falando um pouquinho sobre o CIOP. Vamos ouvir então. Olá, bom dia. Satisfação estar aqui de novo. Bom dia, Clau. Bom dia, Moa. Bom dia, Mônica.
tá? Muito legal estar sempre aqui com essa companhia maravilhosa de vocês, tá? A gente quer lembrar aqui dos nossos serviços médicos aqui em oncologia, dizer que a gente tem um centro de excelência aqui, tem uns profissionais muito gabaritados aqui na clínica CIOP, né? Acho que boa parte aqui já veio já com vocês. Então, nós temos tratamento integral aí em oncologia, nós temos o nosso colega radioterapeuta que atende com a gente, nós temos cirurgiões de várias especialidades, né? Toda assistência aí em necessidade de tratamento oncológico, na quimioterapia, assistência integral, né? Além da nutrição, enfermagem. Então, a gente quer trazer essa grande opção aí de excelência de serviços aí para a nossa população, tá? E além das informações, né? A gente sempre gosta de falar muito sobre câncer e os cuidados, né? Para que, se Deus quiser, ninguém tenha problema aí com isso, né? Tá bom? Tá dado o recado. Obrigado. Então tá aí, falando um pouquinho do CIOP, né, com essa equipe transdisciplinar, né, Cláudio, que a gente aprendeu que transdisciplinar é para além ainda, né, da multidisciplinar, interagindo, e Dr. Vitor Omoto, um dos profissionais aqui que faz parte dessa equipe. Isso. Ô, Vitor, conta pra gente, por favor, doutor. Tem alguns exemplos de casos reais da sua atuação como generalista dentro da sua experiência, dentro da sua formação, dos anos que você já está trabalhando? Tem algo que o senhor gostaria de contar pra gente? Sim, eu acho que consigo dar alguns exemplos, assim, daquilo que eu mencionei antes para ficar um pouco mais palpável, assim, sabe? Essa questão da pessoa nem sempre saber exatamente que aquele sintoma, o que exatamente ele significa, sabe? É muito comum mesmo hoje no consultório receber casos de pacientes com dor torácica e eles terem... Aliás, eu acho que primeiro eu vou dar outro exemplo. Eu lembrei aqui de um caso que também foi interessante, de um paciente que chegou para mim lá no consultório que ele tava com um quadro de diarreia, assim, sabe? Ele tava com um quadro de diarreia crônica, assim, fazia alguns meses. E, assim, esses quadros de diarreia crônica, eles têm muitos diagnósticos diferenciais, sabe? Sim. Tem muitos órgãos que podem estar envolvidos, assim. Então, às vezes, uma pessoa leiga, digamos assim, sabe? Que não tem esse conhecimento mais técnico, podia pensar, bom, diarreia eu vou em um gastro, assim, porque provavelmente vai ser uma causa gastrointestinal. Mas eu lembro que esse caso, ele me chamou muita atenção justamente por ser um caso mais atípico mesmo, mas quando eu fui perguntando pro paciente, acabou que o diagnóstico final que fechou foi um diagnóstico de HIV, sabe? Então, um diagnóstico que a pessoa nem cogitava, assim, claro que no momento foi um choque muito grande, assim, pra pessoa, teve todo aquele momento de conversar com a pessoa, explicar sobre o diagnóstico, tem todo aquele estigma envolvido, assim, sabe? Mas era um caso, assim, um exemplo, assim, de que nem sempre um sintoma, ele significa aquilo que ele parece significar, assim, sabe? E que um generalista, por ele ter essa atuação mais abrangente, ele consegue identificar outros diagnósticos diferenciais, assim, não tão óbvios para a população. Mas quando eu falo assim que a população às vezes é mais leiga, ela não tem conhecimento, eu também não tô querendo, claro, falar de maneira pejorativa, assim. Não, até porque aquilo que você falou, ninguém é obrigado a saber de tudo, ninguém é obrigado a saber de cada profissional na sua área, né? Os excessos de informação que tem é bem o que o doutor acabou de falar pra gente, né? Você tá com diarreia, começa com uma recorrente. É alguma coisa no meu intestino, não tô comendo bem, vou aonde? Vou num gastro, né? Você vê, e ele foi procurar um generalista. Isso fez com que talvez encurtasse o caminho do diagnóstico, né? Porque aí você, como generalista abrangente, não, vamos pesquisar isso. Então é muito interessante isso, né, doutor Vitor? Realmente ter esse entendimento e saber que a gente não sabe de tudo. Sim. Né? Ainda mais nós pacientes, né? Não, e é bacana também a gente entender, e o doutor Vitor pode corrigir se estiver errado, mas nosso sistema de saúde funciona assim também, né? Sim. O doutor trabalha também em Santa Terezinha no posto de saúde, além do CIOP, e é assim, sempre passa pelo generalista antes, né? E depois vai para o especialista, que é justamente por isso tudo que a gente está conversando agora, da importância de passar primeiro pelo generalista e depois especializar. Isso, exatamente. O sistema de saúde público, ele funciona assim dessa maneira justamente por isso, sabe? Então, se você vai marcar uma consulta em um posto de saúde, você vai passar por um generalista e daí, se necessário, ele te encaminha para o especialista, assim. Mas o que a gente chama essa primeira abordagem no sistema público de atenção primária. E tem estudos que indicam que até 80%
das queixas do paciente conseguem ser resolvidas na própria atenção primária, sabe? Daí, nos outros 20%, o médico acaba tendo que encaminhar mesmo. Mas só fazer aqui um aviso, porque eu também não quero deixar ninguém assustado, porque às vezes alguém da audiência tá com esse quadro de diarreia há um tempo, assim. Só queria deixar bem claro que, assim, essa é uma causa relativamente rara, assim, de diarreia crônica, assim, sabe? Pra ninguém ficar preocupado, assim. E é um sintoma amplo, né, doutor? É um sintoma não muito amplo. Não vai pensando já que, né, esse é seu problema, né? O que é o seu diagnóstico, aliás. Isso, exatamente. Né? Não vai pensando pior, não vai já jogar no Google. Eu até quis dar esse exemplo que uma coisa, ela foi um quadro mais grave do que era, até para fazer um contraponto com outro exemplo que eu ia dar, sabe? Eu não quero deixar ninguém assustado aqui pensando, nossa, eu tô com um sintoma, às vezes ele é muito mais grave do que eu penso, mas às vezes é muito comum de acontecer o caminho oposto, assim, sabe? Às vezes a pessoa tá com um sintoma que ela jura, assim, que é um problema grave de saúde, chega no ponto da pessoa até não querer consultar, que medo. Ela colocou na cabeça, assim, que, nossa, não, aquilo eu vou descobrir uma doença grave, eu não quero ir no médico, mas uma coisa que eu costumo atender muito corriqueiramente, assim, no consultório, são queixas de dor torácica, que a pessoa, ela chega com a mais absoluta certeza que ela tá tendo um infarto, alguma doença cardíaca grave, e aquilo acaba se provando ser um quadro de ansiedade, assim, sabe? Então tem aquele perfil, às vezes um paciente, tanto homem quanto mulher, na casa dos 20, 30 anos, que às vezes ela tem um familiar hipertenso, e como ela tá com essa dor torácica, ela, não, eu tenho certeza que eu tô infartando, chega já desesperado, assim, sabe? E acaba que é muito mais comum que essa população ela esteja simplesmente ansiosa, assim, sabe? Ansiosa ou, como diz o outro, com gases, né, doutor? Ou com gases. Porque acontece, eu já vi isso, vi uma matéria, alguém, não, tava morrendo, não sei o quê, fui no médico, fiz um escândalo, e na verdade era gases. Sim, tem, por exemplo, a própria doença do refluxo, sabe, que causa azia, assim, também pode causar uma dor torácica, tem doenças pulmonares que podem causar dor torácica, então, assim, eu queria só explicar para a audiência que não é porque nem todo problema de sintoma que você está sentindo vai ser uma coisa, às vezes, mais grave do que você esperava. Muito pelo contrário, sabe? Às vezes é um problema muito mais simples de se resolver do que a pessoa espera. E é sempre bom frisar que nunca é bom você deixar de procurar o profissional porque você está com medo do desconhecido, assim, sabe? Porque às vezes aquilo é uma situação muito mais simples, assim, do que você imaginava. Quer dizer, busque um profissional de confiança, médico, tá com algum sintoma que não sabe, vai lá. Isso. Ou se for grave, vai ter que resolver do mesmo jeito, não tem jeito, tem que enfrentar, sim, né? Sim, então, exatamente. Né? Não foge, porque aliás eu ia fazer uma próxima pergunta sobre a prevenção também, a importância do médico generalista na prevenção. Tem que enfrentar mesmo, você tá com algum sintoma, né? A gente falou do CIOP agora, da questão do câncer, quanto que é importante, né? Tantos profissionais passaram aqui, né, Clau? Exato. E falando da importância da prevenção, quando você pega no estágio, né, primordial, enfim, que daí você não tem tantas sequelas, tantas intervenções agressivas. Fala um pouco da importância do generalista na prevenção. Juntando com a pergunta da Mônica, falando em prevenção, em cuidados, né? A gente vem vindo de muitas informações, né? Falando da internet, como a gente estava falando agora há pouco, tem receita para tudo nessa vida, né? Para melhorar não sei o que, tem 5 passos, toma em jejum, limão com gengibre, com não sei o que, uma receita que para fulano que é triatleta, né? Corre, nada e faz não sei o que, para ele faz bem. Daí vai lá a Clau, que não faz nada, tomar um negócio desse, vai ter o quê? Uma gastrite nervosa, né? Tomando um negócio logo cedo lá que não é habituado. Doutor, como que faz? O que é prevenção de verdade? O que é cuidar da saúde de verdade, sem essas loucuras de internet? Tá. Então, assim, essa é uma pergunta, assim, que dá pra gente discutir muito tempo, assim, sobre ela, sabe? Mas essa abordagem mais preventiva da medicina é uma abordagem que ganhou mais força nas últimas décadas, assim. Na verdade, ela começou a ser desenvolvida de maneira mais sólida na metade do século passado, sabe? Então, lá pela década de 40, década de 50, porque, assim, antes, a medicina, ela tinha uma abordagem muito mais curativa, que a gente fala. Então, a medicina era muito centrada na doença. Então, o foco da medicina era tratar a doença, assim, sabe? Então, o que acontecia? Um paciente estava lá seguindo o curso da vida dele... Ele desenvolvia alguma doença, daí a medicina ia lá e tratava esse problema. Daí o paciente seguia assim até a próxima doença e o cuidado de saúde era baseado nisso. Quando você está com algum problema, você procura um médico, ele trata e pronto. Até que foi se percebendo que é muito mais eficaz, não que, lógico, né, muitas vezes a gente vai precisar tratar doença, assim, isso não estou dizendo que hoje a gente não faz mais isso, mas que uma abordagem muito mais inteligente é você tomar medidas para evitar que o paciente adoeça, sabe? Que é justamente o
enfoque da medicina preventiva é você evitar o próprio desenvolvimento das doenças, até do ponto de vista de custo, assim, é muito mais oneroso, por exemplo, você pagar toda uma aparelhagem de UTI para um paciente que teve um AVC por consequência de uma hipertensão, alguma coisa assim, do que você evitar o surgimento da hipertensão, sabe? É muito mais simples, vai ser muito melhor para o paciente ele se cuidar mais para evitar o desenvolvimento de uma hipertensão grave ou no futuro de um AVC, do que você ir lá e só tratar o AVC quando ele acontece, entendeu? Então hoje a medicina ela tem esse enfoque mais na prevenção, e a prevenção ela tem algumas esferas assim que a gente pode comentar dela. Eu não sei se algum outro colega que já passou por aqui chegou a comentar sobre a diferença entre prevenção primária, secundária e terciária. Alguém já chegou a abordar sobre isso? Eu lembro de algum dos médicos que passou aqui e abordou, mas aborde novamente porque a gente quer saber, né? É muito importante. Bom, eu não lembro, tá vendo? Tá. Memória curta. Então, assim, essa questão da prevenção, ela tem essas esferas da prevenção primária, secundária e terciária, que são vários níveis que a gente atua preventivamente. A prevenção primária é o que a gente chama de práticas de promoção de saúde para evitar o surgimento das doenças, assim. Então, a gente pode falar mais sobre isso mais para frente. Mas, por exemplo, a prática de atividade física é uma estratégia de prevenção primária para prevenção de várias doenças, assim. As duas comorbidades mais comuns, assim, diabetes e hipertensão, a incidência das duas, o risco de você desenvolver as duas diminui quando você pratica atividade física regularmente, sabe? Ou quando você passa protetor solar antes de se expor ao sol, também é uma estratégia de prevenção primária. São aquilo que a gente faz para a gente evitar que a doença surja. Já a prevenção secundária são ferramentas que a gente utiliza para fazer o diagnóstico da doença o quanto antes, assim. E nessa prevenção secundária, a gente utiliza muito o que a gente chama de ferramentas de rastreamento. Não sei se já ouviram falar desse termo também, alguém já chegou a... Do rastreamento? De rastreamento. Seriam os exames. Isso, Basicamente, o rastreamento são exames que... não apenas exames, mas geralmente exames ou outras partes da avaliação clínica que a gente faz rotineiramente para diagnosticar a doença antes que ela chegue a dar sintoma, sabe? Então, por exemplo, no caso de câncer de mama na mulher, o rastreamento do câncer de mama vai depender muito da literatura, mas tem muitas literaturas que dizem que dos 50 aos 69 anos, a mulher precisa fazer uma mamografia bianual, ou seja, a cada 2 anos. Então, mesmo que a mulher não esteja com nenhum nódulo na mama, não esteja com dor, nessa população, nessa idade, já está indicado você fazer esse exame rotineiramente, ainda que você não tenha sintomas, justamente para você identificar o anual, dependendo da genética também, né? O anual, pode ser complementado com outros exames, assim. Mas justamente para evitar que aquela doença ela fique grave a ponto de causar sintomas, sabe? Então, na prevenção secundária, a gente visa muito ferramentas de diagnóstico precoce, quanto antes. Então, a gente vai lá e pede exames, mesmo que a pessoa não esteja doente, justamente para conseguir identificar uma doença o mais precocemente possível e já tratar. E a prevenção terciária é a prevenção de que uma vez que a pessoa já tem doença, prevenir para que aquela doença não se agrave mais, assim, sabe? Então, por exemplo, eu não consegui evitar que a diabetes surgisse, mas eu vou fazer o tratamento da melhor maneira possível para que ela fique o mais controlada possível, sabe? Eu acho que esse caso da diabetes é interessante para a gente dar o exemplo desses 3 esferas, assim. Então, por exemplo, para você não desenvolver diabetes, que práticas que você tem que ter? A atividade física e a alimentação são 2 primordiais, assim, sabe? São cuidar da alimentação, uma alimentação que não tenha muitos carboidratos, muitos ultraprocessados, alimentos gordurosos, vai diminuir o risco de você desenvolver a diabetes no futuro, e praticar atividade física também vai diminuir o risco. Já na prevenção secundária, todos os adultos acima de 35 anos ou que têm sobrepeso ou obesidade, eles já têm que fazer exames de diabetes rotineiramente para diagnosticar uma possível diabetes que não está dando sintoma ainda, mas está em um estágio inicial, porque quanto mais inicial o estágio da doença tá, mais fácil é de tratar, assim, sabe? E no caso de uma prevenção terciária, suponhamos que, infelizmente, houve o diagnóstico da diabetes, né? Mas a gente vai tomar todas as medidas necessárias para controlar aquela doença da melhor maneira possível. Então, assim, a gente atua nesses diferentes níveis de esfera de prevenção, justamente para que o paciente ele tenha uma melhor saúde possível, assim, sabe? Agora,
agora me veio a memória, viu? Foi a doutora Marília Souza, mastologista, especialista em câncer de mama, que falou sobre esses níveis. Então, você veja, Cláudia, tem 3 níveis, não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Mas antes da gente prosseguir, deixa eu mandar um abraço para quem está nos ouvindo, você que está ligando o seu rádio agora, você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, nos dando o prazer da sua companhia. Já são 8h42. Nós estamos batendo um papo aqui hoje com um generalista, com o Dr. Vitor Omoto. Então, ele que também faz parte do grupo de médicos da CIOP, está aqui conversando com a gente, trocando informações e deixando a nossa manhã de sábado gelada, mais quentinha e também muito mais informativa. O Dr. Vitor, que está aqui com a gente, para quem não está nos assistindo, ele é um médico jovem, mas com uma experiência incrível e está contando para a gente muitas coisas, mas principalmente, né, nos ensinando, Mônica, cuidar bem da nossa saúde. Né? Isso mesmo. E como super comunicativo, né? Que isso é fundamental também para o profissional da área da saúde, estar lidando com o ser humano ali, né? O tempo todo. Doutor, fala um pouquinho mais sobre... Eu falou desses 3 níveis de prevenção. O esporte, parece que ele estava em um e estava em outro também. Onde entra a atividade física? Está nos 3 ou não? E fala da importância da atividade física. A atividade física, ela é uma estratégia forte, principalmente de prevenção primária, assim, sabe? Para evitar o surgimento das doenças. Ela vai também ter uma ação, assim, em outras áreas, por exemplo, na prevenção terciária. Uma vez que a doença já esteja estabelecida, o esporte, ele pode ser, ele é terapêutico mesmo, em muitos casos, sabe? No sentido de tratar de fato a doença, mas a gente costuma enfocar a prática de esporte principalmente na prevenção primária, que é para evitar o surgimento de doenças, assim, sabe? A OMS, ou a quantidade de esporte mínima, a quantidade de atividade física mínima que ela recomenda semanalmente são de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada. Só explicando melhor, então isso daria entre 2h30 a 5 horas por semana de atividade aeróbica moderada, que seria como se fosse uma caminhada rápida, um trote, assim. Só isso, doutor? Mas então não tá tão difícil, olha só. Não pode, 2h30 por semana é uma coisa... Não tem desculpa. Não tem desculpa, assim, porque assim, se você de segunda a sexta, você separa meia hora, assim, para fazer uma caminhada um pouco mais rápida, um trotezinho, você já tá fazendo o mínimo de atividade física recomendada, assim, sabe? Então, a recomendação mínima é isso de atividade aeróbica e também para complementar 2 dias por semana você fazer exercício de fortalecimento muscular, assim, sabe? Então, por exemplo, uma academia, assim, exercícios desse tipo. Só esse tipo de medida, essa medida, assim, de você fazer essa quantidade de atividade física já diminui significativamente a mortalidade de várias doenças, assim. A atividade física, ela diminui a mortalidade por hipertensão, por diabetes e se você fizer essa quantidade que eu comentei, 2h30 de atividade por semana, assim, você já diminui a sua mortalidade geral de todas as causas em 30%. O que significa? Que só de você fazer 2h30 de atividade física por semana, você tem 30% a menos de chance de morrer de qualquer causa, assim, sabe? Imagina. Então, às vezes as pessoas, elas pensam em coisas mirabolantes para fazer, sabe? Tomam um monte de... misturam um monte de ingrediente, assim, que vem na internet, fica com gosto horrível, ou às vezes ficam tentando, assim, estratégias... É o shot que o povo diz, né? Tomei meu shot hoje de manhã. Ou uso remédio, achando que o remédio faz o lugar do esporte. Jamais, doutor. Não, jamais. Assim, a medicação, muitas vezes ela é necessária, e nos casos que ela é necessária, ela deve ser prescrita, mas isso jamais vai substituir a ação da atividade física, assim, sabe? Pensa... Se você só faz essa quantidade que eu comentei, você já corre 30% a menos de chance de morrer, sabe? É um custo-benefício excelente, assim. Porque a atividade física, isso eu tô falando da chance da pessoa morrer por qualquer causa, mas ela traz ainda muitos outros benefícios, assim. Ela dá uma sensação de bem-estar maior, melhora a sua saúde cognitiva. Tem estudos que indicam que pessoas que praticam atividade física regularmente têm um risco menor de desenvolver demência, tem risco menor de desenvolver Alzheimer, vários cânceres, assim, eles têm um risco também diminuído pela atividade física, e também do ponto de vista de saúde mental, a atividade física é um forte aliado, sabe? Eu sempre recomendo para os pacientes que estão com sintomas de depressão e ansiedade, eu sempre pergunto, você pratica atividade física regularmente? Se não, comece a praticar, sabe? Porque a atividade física, ela também tende a ser muito terapêutica nesse aspecto de problemas de saúde mental, assim. E não vale, doutor, aquela coisa assim, limpar a casa, né, Cláudio? Se mexer, assim, não, tem que ser aquele período que eu realmente separo para fazer aquela atividade. É diferente, porque a minha mente está concentrada
naquela atividade, doutor? É diferente de trabalho em casa ou algum outro trabalho que eu faça? Olha, o ideal é que você separe um tempo mesmo para focar em fazer atividade física, assim, sabe? Eu sei que limpar a casa, esse tipo de coisa, acaba demandando esforço, assim, mas não é um esforço, digamos assim, organizado, constante que você tá fazendo. É uma coisa muito mais... você não tá fazendo com aquela finalidade, assim, sabe? Então, o correto é você separar um tempo mesmo para praticar atividade física. E assim, igual eu falei, a meta mínima é 2h30 de atividade física aeróbica por semana. Mas tem estudos que indicam que se você faz 15 minutos por dia de atividade física, que 15 minutos é um período de tempo muito, muito pequeno, né? Mas se você faz 15 minutos, essa mortalidade, a sua mortalidade de causas gerais já diminui em 14%. Então, assim, não é aqueles 30 que a gente almejou, mas o que eu queria comunicar é que, assim, tudo bem, às vezes eu acho muito difícil alguém não conseguir separar 30 minutos do dia para cuidar da sua saúde, pensando nos benefícios que isso pode trazer. Eu acho que isso tem muito a ver, doutor, com a mente, né? Com você, porque a gente vai ao desencontro de tudo que a tecnologia está nos trazendo. Né? Ela trouxe o conforto do ar-condicionado, ela trouxe o carro, hoje o carro nem marcha, mas tem. A cadeira confortável que não faz esforço para levantar. Exatamente, né? Tudo isso faz com que você, e aí mais a indústria alimentícia, que pelo amor de Deus, né, trouxe hoje um produto que dura não sei quanto, que congela, que não sei o quê, e aí veio toda a correria do dia a dia. Eu acho que é muito mais trabalhar a mente da gente para que, tipo, você vai, porque você vai ter lutar contra o sistema. Um estilo de vida mesmo. Exatamente, contra o sistema. E ainda vem, daí quando você vai para as academias, você chega lá, aquele povo que vai na academia, que é um povo bem diferente da gente, né, Mônica? Assim, ele põe um gás e logo cedo, você olha para aquilo, você já fica meio deprimido, diz, mas meu Deus, de onde vem tudo isso? Então tem tudo isso. Eu acho que tá mais aqui na cabeça do mudar, virar a chave, porque o sistema te empurra para outro lugar, né, doutora? Sim, eu acho que, assim, eu entendo que existem realidades de algumas pessoas que realmente, às vezes a pessoa, ela tem o trabalho dela, ou tem gente que faz trabalho e faculdade, assim, acaba ficando muito corrido. Sim. Às vezes tem que cuidar de algum familiar acamado. Eu entendo que tem realidades muito distintas, assim, mas eu acredito, assim, que na maioria esmagadora dos casos é mais uma questão de prioridade mesmo, uma questão da mentalidade da pessoa, assim, sabe? O quanto que ela tá priorizando aquilo porque aquilo vai ser extremamente benéfico para ela, sabe? A conta vai chegar. Se autopriorizar, né? A conta vai chegar, não tem jeito. É realmente fazer isso, né? Senão uma hora chega mesmo. Se a gente fosse definir, dá pra gente definir o que é envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida, doutor? Como é que o senhor poderia definir, assim? Olha, o processo de envelhecimento, o processo que a gente chama na medicina, né, de senescência, ele é intrínseco a ele, tem mudanças fisiológicas no nosso organismo que a gente acaba não conseguindo escapar, sabe? Então, o fato é que o nosso organismo, assim, ele tem uma vida útil, que a partir de certa idade ele tende a se deteriorando, mas isso não significa que a gente não pode utilizar estratégias para melhorar ao máximo a qualidade desse envelhecimento, sabe? Eu tenho muitos pacientes, assim, que eles começam, por exemplo, a ter um estilo de vida mais saudável, a praticar atividades físicas regularmente, e eles já mudam totalmente, assim, sabe? A disposição deles é outra, assim, quebra um pouco aquele estereótipo de que, nossa, a pessoa é idosa e tem que ficar parada, sentadinha na frente da TV. Isso é horrível, assim, pra pessoa que tá envelhecendo, sabe? Então, quanto mais estratégias ela utiliza para melhorar essa qualidade, melhor é. Tanto que lá, eu conheço o Nário, na verdade, porque a gente faz academia junto, sabe? E nosso estúdio de academia também tem pessoas que vão lá que são idosas, e a partir do momento que a pessoa entra na academia, o ganho de qualidade de vida é muito, muito visível, assim, sabe? Então, você vê que às vezes até nos primeiros dias a pessoa tende a ser um pouco mais, principalmente idosos com idade mais avançada, tendem a ser um pouco mais travados, assim, com menos mobilidade, aquele passinho de idoso, assim, sabe? Arrastando o pezinho. Arrastando o pé, assim, e você vê que depois de alguns meses, assim, a pessoa já tem um ganho muito significativo, já consegue andar melhor, e ganhos, eu falo, não necessariamente do que as pessoas mais jovens pensam, sabe? Por exemplo, estética, esse tipo de coisa, mas eu falo de funcionalidade, de autonomia qualidade mesmo, de assim. Vida, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela não tem dificuldade, por exemplo, de conseguir
conseguir ir no banheiro sozinho, sabe? Se sentar e se levantar. A força das pernas, sim, né? Tomar banho, diminui muito, se você faz atividade física, diminui muito o seu risco de queda, porque em idosos com idade mais avançada, quedas é uma coisa muito, que aumenta muito a mortalidade das pessoas, assim, sabe? Tem e se você tem músculo forte, né? Sim. Falando agora que o doutor tá falando da queda, né? E a gente tem idoso na família, claro, então a gente sabe assim que se tem uma queda, né? E tem músculo forte ali, se é um idoso, não chega no osso, né, doutor? Quer dizer, tem algo que protege ali, né, no meu corpo humano, numa queda, né, eventualmente. Numa reação também a essa queda, né? Sim, tanto a pessoa consegue reagir melhor a essa queda, quanto até nos casos que acontece uma fratura e a pessoa precisa ficar internada, ou outras causas de internação, tem estudos já bem sólidos que indicam que quanto mais, não necessariamente quanto mais massa muscular, mas assim, quando a pessoa tem uma massa muscular mais significativa, o desfecho dela em uma UTI ou em uma internação tende a ser melhor, sabe? Olha só, doutor, falando ainda nesse quadro, a Mônica falou que a gente tem idosos na família. A nossa geração, a minha geração, está a passos largos de ser os idosos, né? Também estamos a trote, nunca vi coisa mais rápida nessa vida. Mas enfim, doutor, na minha geração dos 40 a mais aí, falamos da terceira idade, da importância, né, de você cuidar bem da sua musculatura para você ter qualidade de vida e não mais estética. Uma pessoa de 40 a mais que está com pressão alta, tem diabetes tipo 2, se ela é mito ou verdade, se ela começar a fazer exercícios, ela vai realmente abandonar os remédios, porque pode isso mudar esse diagnóstico ou isso é só mito? Olha, o diagnóstico de hipertensão e diabetes, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico, ele é definitivo, digamos assim, sabe? Aquela pessoa vai ser hipertensa e diabética, mas ela pode muito bem ser uma hipertensa e diabética controlada e às vezes até sem medicação, sabe? Infelizmente, eu digo que a maioria dos casos de pessoas que têm essas comorbidades não conseguem sair da medicação por N fatores, assim, sabe? Tem fatores genéticos que a pessoa pode ter um quadro de diabetes mais avançado, então ela já tem uma dificuldade maior de reverter isso com medidas dietéticas e de atividade física, sabe? Tem pessoas, assim, que não conseguem implementar isso na sua rotina de maneira eficaz, mas também eu tenho muitos casos de pacientes que só mudando a alimentação e atividade física, ela tem o diagnóstico de hipertensão e diabetes, mas ela nem precisa usar medicação, sabe? Às vezes antes ela precisava usar várias medicações para diabetes e só fazendo atividade física regularmente, a hemoglobina glicada dela, que é o exame que a gente usa para fazer o acompanhamento da diabetes, ela já cai drasticamente até o ponto da pessoa não precisar de medicação. Então, assim, é possível que isso aconteça, mas não vou dizer que em todos os casos é possível, sabe? Precisa ser avaliado caso a caso, mas é possível sim que uma pessoa que já use medicação e comece a implementar essas medidas não precise mais utilizar futuramente. Olha que interessante, né? Tem gente que diz assim, eu treino para comer, né? Vai lá, eu tô aqui porque eu quero comer bem. E tem gente que vai lá treinar para abandonar o medicamento. Não, e até uma coisa que você falou, Cláudia, quando você estava falando de questão mental, eu sei que para a parte da audiência que não pratica atividade física, pode parecer uma coisa muito, muito custosa, assim, praticar, sabe? Mas eu digo por experiência própria, que uma vez que você começa, assim, aos poucos você vai se acostumando e você vai pegando gosto, ainda que você não seja aquela pessoa que ama atividade física, assim, sabe? Eu, por exemplo, da minha parte pessoal, eu faço academia faz uns 10 anos, assim. E disciplinado. Tipo, requer disciplina mesmo, mas assim, no começo eu não era ainda hoje, eu não sou aquela pessoa que ama academia, que fica toda hora consumindo conteúdo a respeito disso, que vive na academia, que só conversa sobre isso, sabe? Na verdade, é uma coisa que eu sei que é necessária, mas conforme o tempo passa, você desenvolve um costume de fazer aquilo, sabe? Você vai desenvolvendo um gosto, sim, entra na rotina. É como escovar os dentes, doutor? É quase como escovar os dentes, assim, sabe? Ninguém pensa, nossa, hoje tá muito frio, hoje eu tô com preguiça de escovar os dentes. Você sabe que é necessário, você vai lá e faz, entendeu? Então eu percebo que tem muitas pessoas que acabam tendo esse comportamento de entra e sai, mas às vezes a gente precisa entender que algumas coisas na nossa vida, se a gente quiser ter maior qualidade de vida, a gente precisa fazer, assim, sabe? Precisa ter rotina. Essa semana eu assisti uma entrevista, esqueci o nome do pensador gaúcho, super famoso, e ele falava assim, eu vou na academia, tem que fazer esporte, na força do ódio, com raiva, mas eu vou, ele falava. Então assim,
Não importa se você vai, se você realmente gosta ou não. Tem que ir mesmo, gostando ou não gostando, vai, até que isso vai virando um hábito, né? Sim. E o corpo também tem isso, né? Ele vai adaptando, né? Vai virando realmente. Não, exatamente. Um hábito, ontem, né? por exemplo, eu fui na academia ontem, e ontem, como tava frio, esses últimos dias estão muito frios, né? Eu não tava especialmente animado de treinar. Pra mim parecia muito mais atraente a ideia de voltar pra casa, me enfiar debaixo das cobertas e ficar ali, assim, no meu quentinho, assistir alguma coisa, assim, sabe? Eu mereço. Às vezes tem essa mentalidade, né? Eu mereço. Dane-se. Mas assim, eu E sabia... é um sabotador às vezes, né? Sim, essa ideia de conforto no frio é muito comum ser um período assim que o difícil, pessoal não é fácil. abandona a academia, sabe? Mas o fato é que tem que ser feito. E quando a gente aceita isso e desenvolve esse hábito, aquilo aos poucos vai se tornando prazeroso, assim, sabe? Eu falo que eu acho que eu nunca saí de um treino arrependido de ter treinado, assim, sabe? Quando você pensa em ir na academia, pode dar aquela preguiça, assim, nossa, ir lá de novo e tudo mais, mas depois que você sai, você se sente muito bem. É um momento que eu uso pra espairecer, às vezes eu tô muito estressado, assim, muito ansioso por conta de alguma coisa, mas depois da atividade física parece que os problemas somem e eu penso, nossa, tô bem mais relaxado agora. Ó, né? tem um Aliás, depoimento de um ouvinte aqui. O Ricardo tá mandando a mensagem dizendo assim: bom dia, eu confirmo. Depois que eu iniciei a academia, tudo mudou. Que bom, Ricardo. Ricardo, pra melhor, ajuda a audiência aí, Ricardo. Ou tu é do nosso grupo, não, mudou pra pior. É mentira. Não, e melhor. a gente tá com um exemplo aqui, né? Que o doutor começou a entrevista falando que de manhã cedinho já vai correr, né? Nada como sentir o púlpido no músculo. Muito melhor. Olha, tá vendo? Só? É isso, exercício físico. Né? Para você que não é, você que está nos ouvindo, que não é como o Ricardo, como o Dr. Vitor que está aqui, todo dia é dia para você dar o primeiro passo, né? Começa com uma caminhada na quadra, depois vai, né? É assim que a gente deve começar, porque às vezes tem gente que já quer ir lá e comprar aquele macacão branco para ir para academia, né? Como as mulheres, aquele macacão branco que é muito comum, né? Em algumas academias. Não, eu não vou porque eu ainda não estou entrando no macacão branco. Ricardo Gerassi Martins, o nosso Jumbers Boys, nosso Bruce Willis da fronteira aqui. E esse é engenheiro, ó, esse Ricardo que mandou a mensagem é um ouvinte nosso e ele é engenheiro, então, ó. Ricardo, tá de parabéns, obrigado aí pelo seu depoimento e estimular mesmo a audiência a começar essa prática mesmo. Exatamente. Brincadeiras à parte, quando falei aí das mulheres, mas é exatamente isso. A academia tem que ser um lugar, um reduto para que você vá para cuidar da sua saúde, né? É como todos os lugares têm as suas tendências, mas o importante é cuidar bem de você. E eu lembrei agora, falando em todos os lugares, né? Inclusive o doutor aqui é um representante, né? É o Sansei, né? Nisei? Sansei. Isso, japonês, da cultura japonesa. E lá no Japão também tem muitas praças, né? No Brasil também, né? Acho que é tão importante também ter ter atividade física ao ar livre também, né? Isso é importante. A cultura japonesa tem isso, né? Tai Chi Chuan, enfim, várias práticas que se faz junto, né? Isso, já cedinho. Então, eu acho que isso é importante. A gente precisa implementar mais isso em Foz e no Brasil, né? Eu acho que é importante. Sim, esses espaços de atividade física ao ar livre. Hoje mesmo é muito comum a gente passar muito tempo dentro de ambientes, assim, sabe? Apenas ambientes fechados e tudo mais. A gente acaba não tendo contato com a luz solar. E certamente esse contato mais exposto, assim, ao sol, ao ambiente, faz tanto bem pra saúde física quanto também pra nossa saúde mental, assim, sabe? Eu falo que às vezes, quando eu passo muito tempo no consultório, às vezes eu preciso dar uma saída, ou pelo menos abrir a janela, porque ficar muito tempo em um ambiente fechado não faz bem, assim. Certo. É isso. Chegamos ao final, doutor. Doeu? Acabou já? Acabou. Não tava transmitindo? Não, nós estamos no ar. Calma aí, entendi, doutor, calma aí, nós não nos despedimos. Eu quero saber do senhor, doeu a entrevista? Foi ruim? Não. Foi uma entrevista tranquila. Foi mais tranquilo do que eu esperava. O doutor tava nervoso, né? Eu gosto disso, porque quando a gente vai pro consultório, a gente também fica nervoso, né? E ontem eu tive uma entrevista aqui, ontem, não lembro, dentro do Bom Dia Clube, que nós tivemos um profissional que disse pra gente assim, olha, tem 3 profissionais que a gente não pode mentir. O advogado, o gerente do banco
e um médico. Entendi. Então, ó, pro doutor, aí quando a gente vai para uma consulta, normalmente a gente sai apreensivo de casa, né? Sim, hoje virou o jogo. Sabe que eu ainda, olha só, né, a nossa cultura dos 40 a mais, aí às vezes ainda chega na frente do médico, a gente pergunta alguma coisa, mas eu não vou falar a verdade, ele não sabe, não tá vendo, eu vou, né? Daí vai e não dá o resultado. Então tá aqui, doutor. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, foi um prazer te conhecer. Seja muito bem-vindo à Rádio Clube e também à CIOP, que eu tenho certeza que é uma clínica que vai fazer uma grande diferença, seja na sua carreira como profissional, como pessoa, mas especialmente com o atendimento às outras pessoas. Eu sei que a CIOP ganhou muito também com isso. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Clau, Mônica, foi um período muito legal mesmo, foi mais tranquilo do que eu esperava, sabe? Então, queria agradecer, assim, por esse momento de a gente ter esse bate-papo sobre saúde, eu creio que é muito importante para a audiência entender a importância disso. E quem quiser marcar uma consulta comigo, que eu sou um médico generalista, é só procurar lá a CIOP, que eu atendo lá as quartas e sextas da tarde. Ô, doutor Vitor, tem rede social para dar para audiência ou o doutor não é adepto a redes sociais? Não tem lá, não é o doutor que faz as coisas na internet? Por enquanto eu não sou, sabe? Eu cogito ser, eu sei que hoje em dia é muito importante. Assim, mas rede social profissional no momento eu não tenho. Então tá certo. Okay? Então, para conhecer o doutor ou para bater um papo ou marcar uma entrevista, o doutor então está lá na CIOP, né, Mônica? Isso. A CIOP tem suas redes sociais, você quer passar o endereço lá? É Clínica CIOP, né? CIOP Oncologia, que você busca na Rua Tarobá. É bem facinho, é bem central, né, Cláudia? A gente falou ali no comecinho. Sim. E agenda a consulta. Doutor Vitor, foi uma satisfação enorme falar com o senhor. Conversamos com o doutor Vitor Omoto, graduado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Que satisfação, né, Cláudia? Exato. Doutor, para finalizar, vamos deixar o doutor, então, dar o seu último recado para a audiência. Qual é o recado que o senhor quer deixar para a audiência? Aqui não é o show da Xuxa, mas se o senhor quiser mandar um beijo, pode. Recado para a audiência, não esperem ficar doente para cuidar da saúde de vocês, tá bom? Eu diria que esse é o principal recado que eu queria passar. Às vezes a gente tem a noção de que, quando acontecer algum problema, eu procuro o médico, mas infelizmente, quando esse problema acontece, às vezes ou já é tarde demais, ou se esse problema ele tivesse sido remediado antes, teria sido muito melhor para sua saúde, sabe? Então não espere ficar doente para procurar um médico, procure um médico de maneira preventiva, cuide da sua saúde de maneira preventiva para você ter a melhor qualidade de vida possível, a melhor saúde possível. Perfeito. Aqui, @Clínica CIOP Oncologia, só para ressaltar. Perfeito. Seu recado, Mônica? Recado final é que sempre é tempo de mudar o hábito, né? Como o doutor falou aqui. Então vai devagarzinho, né, Cláudio? Passo a passo, vai mudando o hábito, introduz a atividade física na sua vida aí, que não tem jeito. Tem que ser assim para ter qualidade de vida. Um bom final de semana. Exatamente. Então, um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Pegou só um pedaço da entrevista, quer assistir ela na íntegra? Fica triste não, sabe por quê? Porque a gente deixa salvo lá nas nossas redes sociais, no YouTube da Rádio Clube, ainda lá no nosso portal de notícias. Você pode assistir na íntegra e ouvir tudo que o Dr. Vitor falou pra gente aqui. Um conteúdo super interessante e muito bom. Um beijo no seu coração, um bom final de semana. Não desligue o rádio porque tem uma programação maravilhosa musical e também daqui a pouquinho tem os programas todos específicos da emissora, tem Baú da Clube, tem aí no Roda de Samba ao meio-dia, tem muita música, mas principalmente muita informação. Fiquem com Deus, bom final de semana, tchau.